Como pode-se saber que a roupa feita para Adão e Eva era ovelha, e não um leão, por exemplo, como a Bíblia não menciona o animal? Você está falando de Gênesis capítulo 3, última parte, né? Bom, algumas coisas importantes. Pela forma textual, você não vai ter a descrição, porque ali não diz qual é o animal. Então, se eu for olhar a leitura do texto, puramente o texto, você não tem nenhuma referência ali que infira qual seja o animal no texto especificamente. Então, agora olhe o contexto para a gente entender o que está acontecendo ali. Então, se eu olhar o contexto, o que ocorre em Gênesis 3? Gênesis 3 é a história do pecado. A história do pecado tem uma implicação de solução. Qual é a implicação de solução do pecado? Gênesis 3,15. Você vai ver lá no texto que há uma inimizade provocada entre Satanás e a mulher. No caso ali a mulher, se você vai a Apocalipse 12, a mulher representa o povo de Deus ou aqueles que lhe servem. Há uma inimizade entre o descendente da mulher, aquele que prometido foi ao povo de Deus, o Messias, e a serpente. Então há uma inimizade entre o filho da mulher, Cristo, o Messias, e Satanás, que resultaria num embate entre os dois, cujo resultado para Cristo seria uma ferida no calcanhar, e o resultado para Satanás seria uma ferida na cabeça. Esse desenho é o desenho da morte de Cristo na cruz. Cristo morre, Satanás o fere, e ele ressuscita, Satanás é ferido. A morte é vencida. Portanto, a representação do texto de Gênesis 3 é a representação do Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E a Bíblia tem várias abordagens dessa questão de o sacrifício de Cristo, ou o Cordeiro morto, ser desde antes ou desde a fundação do mundo. Portanto, Gênesis 3 ilustra isso. O contexto de Gênesis 3 é a vitória de Cristo sobre o pecado como uma perspectiva, uma profecia apontando para frente. Assim que o homem pecou, como é que ele se sente? Culpado e envergonhado. E nu. Ele percebe que está nu. Ora, mas ele não percebia antes? Sim, mas isso não lhe causava vergonha, não lhe causava culpa. Quando esse homem vai ser dispensado do jardim, qual é a metáfora que Deus usa para essa dispensa? Ele não podia ter deixado o homem embora do jeito que ele estava, com as folhas de figueira? Sim. Por que Deus para e substitui as folhas de figueira por pele? Pelo simples capricho de substituir? Não, Deus não é alfaiate, Deus não estava construindo roupa ali, a questão não é essa. A questão é a lição que Deus está ensinando aos dois. Para vocês saírem daqui e serem cobertos da sua vergonha, só tem um jeito. Alguém precisa pagar o preço. Alguém precisa morrer para vocês poderem sair daqui com a culpa resolvida. Sem sangue não existe remissão de pecados. Nesse sentido, a evidência contextual de Gênesis 3 me leva a uma referência. O sangue de quem redime a vergonha do pecado? De um leão? De um urso? Não, só tem um sangue que redime a vergonha do pecado. O sangue do Cordeiro. Se você virar a página e for ler Gênesis 4, qual é a briga de Gênesis 4? Eu tenho Caim e eu tenho Abel. Caim resolve oferecer frutos e Abel oferece um cordeiro. Por que uma oferta foi aceita e a outra não? Aliás, quem ensinou para eles que tinha que ofertar um cordeiro? Esse ensinamento está indutivamente lançado ali em Gênesis 3. Deus não só fez roupa de peles para eles. Deus ensinou um formato. Daqui para frente, para o pecado de vocês ser redimido, um cordeiro tem que morrer. Assim foi ensinado a eles, assim foi ensinado a Abel e a Caim. Abel obedeceu e Caim não obedeceu. Dali para frente, toda a história bíblica segue o mesmo desenho. O cordeiro vai sendo morto para que eles não se esqueçam que o pecado se paga. Não tem passar panos quentes no pecado. O pecado se paga. Para eu sair livre, alguém tem que morrer. E quem morre é o cordeiro. Então, isso é uma questão contextual. Você pode aceitar que foi um cordeiro, pelo contexto, ou pode simplesmente não aceitar.
A escolha de aceitar ou não é da opinião livre de cada um, mas o contexto ele infere isso. Por isso a gente pontua. Não foi uma morte fortuita, gratuita que aconteceu ali. Tem um ensinamento, tem uma metáfora ocorrendo ali. Cordeiro morto desde a fundação. Essa é a explicação para esse texto.